Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião de trabalho com a Secretaria de Educação e Transporte Escolar. Quero já agradecer a vinda da secretária Márcia, da Kátia Bichel, da Kátia, diretora de ensino, da Márcia, gerente de transporte escolar, e da Lúcia. Sejam todos bem-vindos. Queria convidar o Charles ali, que está representando o Patê, para sentar aqui junto com os vereadores. Queria convidar também a vereadora Magali, que é proponente dessa reunião, para compor a mesa. A Kátia, tu vais explanar ali ou vai ter alguém? Então eu queria... Tá, então vai ficar todas aí mesmo. Então tá. Então eu vou deixar vocês... Pode ser então. Então, a palavra está contigo. Espero que essa não seja a nossa primeira vez, porque cada vez que vocês tiverem qualquer dúvida relacionada a qualquer setor da Secretaria da Educação, nós sempre estaremos aqui para explicar a vocês todas as dúvidas que vocês tiverem. Também as portas da Secretaria da Educação estão sempre abertas. Não precisa marcar hora, nada. A gente sempre atende, porque é muito importante nós fazermos esse trabalho em conjunto. Porque toda crítica ela é construtiva e nos dá um caminho para melhorar. Essa é a nossa intenção sempre. Então, a gente concorda que, diante de uma dificuldade, substitua o não consigo por vou tentar outra vez. E confesso a vocês que temos tentado outra vez, muitas vezes, ao longo desse primeiro mês em que estou à frente da Secretaria da Educação. Eu gostaria, de, antes de iniciar, apresentar a todos a Kátia, diretora de ensino, como o Ângelo bem falou, que está sempre perto, sempre ajudando a todos, a Márcia, que é a nossa gerente do transporte escolar, que em um momento ela vai conversar com vocês também, e a Luciana, que vai desenvolver um projeto junto ao nosso transporte escolar, o qual eu vou explicar a vocês depois. Então, a nossa primeira reunião com vereadores municipais. Dessa primeira reunião com vereadores municipais, nós queremos ter algumas reuniões dentro do nosso catálogo de reuniões com vereadores, porque nós entendemos que a gente só vai conseguir fazer um trabalho bacana, um trabalho em que as coisas aconteçam quando a gente trabalhar em parceria, certo? Nós temos uma missão lá na Secretaria da Educação, que é ofertar uma educação pública municipal democrática, emancipadora, inovadora e participativa. E imagino que vocês também comungam dessa mesma ideia nossa, não é? A nossa visão é ser referência na implementação de propostas e práticas pedagógicas inovadoras com qualidade e equidade. Valores é excelência na gestão pautada na ética, na inclusão social, no comprometimento, na responsabilidade social, respeito, sustentabilidade, princípios da transparência e responsabilidade com o bem público. A nossa equipe do transporte escolar é o diretor João Cruz, que nesse momento não pode estar aqui, está resolvendo problemas com a nossa frota, que são muitos. A nossa gerente, como já apresentei, a Márcia. Lá no transporte escolar nós temos uma servente que cuida lá, a Cristina. E nós temos também um servente que cuida de toda a limpeza dos ônibus, que é o Vanderlei. Bem, quando eu assumi a Secretaria da Educação, eu me deparei com alguns problemas na nossa frota. Entre eles está aqui. Então, fazer esse trabalho junto aos alunos não é uma tarefa fácil. Porque não são somente os nossos alunos, são todos os alunos que, de alguma forma, têm esse tipo de comportamento. Então, isso demandou muito tempo para a gente arrumar isso tudo, estofar tudo isso, para colocar a nossa frota em dia. Aqui nós temos problemas também. A gente não colocou todas as fotos, mas nós fotografamos todos os ônibus antes e depois. Aqui alguns problemas que eles têm de lataria, de parte já que está precisando de manutenção, enfim. Coisas que precisavam ser feitas, que nós identificamos no primeiro dia da nossa gestão. Bem,
os nossos investimentos. A manutenção da frota é de 198 mil, foi de 198 mil até agora, somente nesse mês. 198 mil entre os estofados, lataria, tudo que foi necessário, esse foi o valor gasto até agora. Com o passe escolar, R$ 524.450. Isso aqui é ano. Isso é o que nós vamos gastar ano. Número de estudantes beneficiados, aproximadamente 698, com o passe escolar. Municipal, estadual e fora do município. Agora vem os critérios para recarga. Renda per capita inferior a R$ 1.500 para aluno fora do município, médio, técnico e superior. Para ter direito, o estudante abre processo no Procidadão e o setor do transporte escolar analisa o processo. Alunos dentro do município, somente comprovante de matrícula e residência. Então, todos os nossos alunos da nossa rede, eles têm o comprovante deles de matrícula e também a gente pede o comprovante de residência. Lá na recarga por renda per capita, a gente analisa o estudante que tem se ele tem uma renda superior a R$ 1.500, ele não tem direito. A gente procura atender aqueles que realmente são necessitados, e tem muitos. Como acontece a recarga, Márcia? Olá, boa tarde a todos. A recarga é feita como assim? O aluno vai até o setor procurar a gente, né, pedindo o passe escolar para ele, né? Daí a gente procura saber qual é a escola, aonde ele mora. Ele ele entrega o comprovante de matrícula, o comprovante de residência, a gente confere os dados. Se o nosso transporte não passa pela sua residência, a gente dá o passe escolar. Nos alunos que moram dentro do município, a gente só exige esse tipo de critério. Quem mora fora do município, daí tem um outro critério que foi o que a Kátia falou. Vai até o Procidadão, entra com um processo, ele vem até a gente analisa esse processo, liga para a família para conferir se esse processo confere ou não. Muitos desses processos, às vezes, falta comprovante de renda. Minha mãe não trabalha, tá? Tem pessoas que dizem, não, a gente não trabalha, tá? De que vocês vivem, então, né? De alguma renda tem que sair, né? Daí eles dizem que, é porque meu pai é autônomo, ou minha mãe é autônoma, então eles têm que declarar essa renda. Como ele é autônomo, declarar em cartório e trazer para a gente para complementar nesse processo. Estando tudo certinho, a gente fornece o transporte para eles, que é o passe, né? A do município é a mesma coisa, só que só leva o comprovante de matrícula, residência, a gente faz o cadastro e dá o passe. Para eu fazer a recarga do passe, já é um pouco mais complicado. A gente tem que cadastrar esse aluno todo via sistema, e daí esse sistema a gente calcula o valor que o aluno precisa de cada passe, que são vários patamares, e a gente entra no site do CETUF, que é a empresa que habilita o passe desse aluno, e a gente faz a recarga para ele. Muitas vezes acontece de o aluno não acontecer de entrar a recarga para esse aluno, é porque se tem alguma numeração de cartão e de matrícula que está no cartão do aluno não bate com o sistema do CETUF não reconhece e não faz essa recarga. E a recarga do aluno só pode ser realmente habilitada quando o CETUF habilita. Porque muitos alunos, meu passe não caiu, a gente habilitou o passe, a gente fez a recarga. Só que se o CETUF não habilitar, essa recarga não entra no cartão do aluno. Então, aí acontece assim, meu passe era para ter caído ontem, mas até agora não caiu. A gente procura no sistema ver que realmente não caiu. Eu tenho um saldo de bolsa, que é um saldo que a gente tem com o CETUF. Eu pego o nome desse aluno e faço a recarga por esse saldo de bolsa. Essa recarga cai imediata no cartão do aluno, desde que o CETUF habilite para mim. Eu faço a recarga, mando um e-mail para o CETUF, avisando para eles que tem que fazer a recarga no protocolo de número, que sempre tem um protocolo com numeração. O CETUF habilita para mim por esse saldo de bolsa. Só que eu faço a recarga hoje, dependendo da localidade do aluno, leva até 2 dias para cair. Se o aluno mora aqui dentro de Biguaçu, tipo Fundos, Janaína, centro de Biguaçu, cai no dia anterior. Já, né? Se mora 13 Achos, Sorocaba, leva até 2 dias. Por que acontece com isso? O aluno, o ônibus dorme, ele termina a rota dele lá em Sorocaba ou 13 Achos. Então, o ônibus dorme lá.
E para o cartão do aluno ser habilitado, o ônibus tem que vir até a garagem para habilitar a maquininha que fica dentro do ônibus, para quando o aluno passar o cartão dele naquela maquininha, a maquininha vai habilitar o cartão dele. Então, 13 achos sempre leva 2 dias para cair, por causa desse problema, que o ônibus dorme lá, então ele tem que passar pela garagem para habilitar. E a recarga é sempre feita dessa maneira, só que tem alunos que acabam procurando a gente depois de 3 semanas, que o cartão, a recarga para cair dia 1º de cada mês. Só que daí lá para o dia 15, 20 que eles vão procurar a gente, porque eles ficam esperando, eles não podem esperar. Se é para dia 1º cair e não caiu, já vai procurar a gente no setor, que na mesma hora eu já faço a recarga para esse aluno, para no outro dia ele já ter recarga no cartão. É isso que a gente sempre faz, né? Alguma dúvida? Kátia, só para deixar claro para os vereadores, eu vou dar todas as explanações com as meninas. Após tudo isso, aí eu vou abrir a pergunta para cada vereador para te responder, tá bom? Tá certo, obrigado. sem problema. Nosso quadro de servidores hoje, nós temos 17 motoristas, que ainda não é suficiente, nós estamos aguardando do processo de efetivação, que eles têm seus tempos para chegar e não estão chegando, eles pegam todo o tempo e mais um pouquinho até chegar. E nós temos 21 monitor. A quantidade de alunos da rede municipal é 1.150 alunos, cresce sempre isso. E na rede estadual, 1.650 alunos. Nós transportamos mais da rede estadual do que os nossos. O valor do repasse. O repasse do governo federal do PENAT, por renda per capita, vai entre 120 e 172 reais por aluno ano. Esse é o nosso repasse. Entre 120 e 174 reais por aluno ano, de acordo com a área rural ou municipal, a população moradora do campo e a posição do município na linha da pobreza. Então, é para esse pessoal que a gente deve atender. Então, vê que é um valor muito pequeno diante dos gastos que a gente tem, só que a gente, claro, tem que fazer esse transporte, né? O valor repassado do governo federal em 2016 foi de aproximadamente 1 milhão, que também não supre a nossa necessidade. Aí nós temos leis municipais que agora vão entrar ao trabalho de vocês para nos ajudar. Nós temos a lei número 2.194, de 2005, e a lei de 12 de dezembro de 2012. Tem muitas coisas nessa lei que precisam ser mudadas. Nós visitamos o setor do transporte escolar do Estado, e eles já estão numa forma muito avançada, e a gente quer chegar lá com excelência também. Eles têm as carteirinhas, eles já têm uma conexão direta com as secretarias da escola, o aluno chega lá para fazer a matrícula dele. Ele faz a matrícula, mas lá a pessoa já vê pela carteirinha dele se ele está dentro da zona rural, se naquela escola que ele quer, ele tem matrícula, se não tem matrícula, eles mesmos encaminham para a escola aonde eles podem utilizar o transporte escolar. E a gente quer chegar nesse ponto também. Nós não temos, a nossa lei não dá conta, por exemplo, de quantos quilômetros que a gente tem que dar direito ao aluno ao transporte escolar. Isso é uma coisa que precisa ser revista urgentemente. Nós só temos, aí nós seguimos a lei do Estado, a lei maior, né? A gente segue a deles. Então, são coisas que nós aqui podemos estar organizando. Superlotação. Nós tínhamos 3 riachos no Celina Dias. As providências já foram tomadas. Nós colocamos um ônibus maior para atender a demanda lá do Celina Dias. O que aconteceu? Nós transportávamos poucas crianças. Agora cresceu muito o número de crianças que a gente transporta. Tinha lá um ônibus pequeno. Então, deu uma superlotação. O que fizemos? A gente tentou fazer em dois momentos. Pegar um tanto de alunos, levar para casa, depois pegar o restante. Só que os pais estavam acostumados que seus filhos tinham um horário para chegar em casa. E a gente fazendo em 2 vezes, claro que o horário ultrapassou e não se conseguiu fazer no horário que os pais estavam acostumados. Então, para resolver esse problema, nós colocamos lá um ônibus maior. Na estiva também a gente resolveu o problema também de superlotação fazendo em 2 rotas. Na Rússia e a subestação está sendo licitado mais uma rota para essa rota aí.
da subestação. E São Miguel, nós também resolvemos o problema fazendo em 2 viagens. A nossa superlotação é no final do dia. Então, o que a gente fez? Outro ônibus vem e levam 25 crianças nessa última rota dele. Então, a gente está resolvendo assim. Nosso problema maior agora qual é? É que nós não temos ainda o total de motoristas necessário e nós tivemos que juntar rotas. Agora, a gente está conseguindo, ontem se apresentou mais um, né? Graças a Deus, se apresentou mais um. Conforme eles vão se apresentando, as coisas vão ficando mais fáceis para nós. E também terceirizando rotas, né, que é o que a gente precisa fazer para atender a demanda. Mas a gente sabe que tem algumas falhas no nosso transporte escolar. Passa ali para mim. Aí a gente resolveu fazer um projeto para 2007. Nosso foco vai ser 2017 agora. Nosso foco vai ser em cima do transporte escolar. A gente quer humanizar o transporte escolar, a gente quer profissionalizar e qualificar o transporte escolar. Nós estamos elaborando uma cartilha informativa para todos, reuniões com pais ou responsáveis municipais e estaduais, dar condições para que as atribuições sejam cumpridas e um novo espaço para abrigar a frota, motoristas e monitores. Bem, os nossos motoristas e monitores nunca se sentiram muito pertencer à Secretaria da Educação. Só que é um setor muito importante, é um setor pedagógico também, né, porque ele está levando crianças, lá dentro tem um monitor, e esse monitor tem que estar orientando as crianças, então também é um setor pedagógico. Mas para que eles se sentissem privilegiados, que eles sentissem que a gente está olhando para eles, a gente começou a procurar um local para que seja um local de garagem da nossa secretaria. Nós estamos atrás também de uma casa, como é o nome? Pré-fabricada. A gente está fazendo os orçamentos para que a gente tenha um local deles, que eles possam ficar lá, que seja somente deles, porque agora eles estão lá em obras, que gentilmente nos cedeu espaço, só que esse espaço não é deles, né? Então, a gente vai ter esse espaço. Bem, diante disso, o que nós fizemos também? Nós fomos, no início do ano, a uma reunião lá na Secretaria do Estado, onde a gente pediu que, na primeira reunião de diretores que eles tivessem com seus alunos, que as diretoras passassem para todos os professores o cuidado que eles têm que ter com o nosso transporte escolar. Porque, se vocês forem ver hoje, a gente já tem muitos bancos sem parafuso, muita falta de cuidado. Aí a gente viu que só eles falando e só as nossas diretoras falando não é suficiente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, escola por escola, nós vamos fazer uma reunião com todos os pais dos alunos do transporte escolar, para que a gente, junto, assuma um termo de responsabilidade, para que cada um faça a sua parte. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Nós temos uma mãe muito chateada, porque ela diz que o nosso monitor está sendo indelicado com o seu filho, porque ele tem alguns problemas, ele está escondido em casa, enfim. Mas qual é o problema dele? Ele quer entrar no ônibus e ele não quer colocar o cinto de segurança. Só que a rota dele é lá no Cônego, ele passa pelo asfalto. Então, ele entra num embate com o monitor, porque ele acha que ele não é obrigado a usar o cinto de segurança. Então, são coisas assim que acontecem, que a gente tem que tentar explicar para a mãe, para que ela entenda dessa importância. A gente sabe que ele pode estar com algum problema, né? Só que, quando eu estou no asfalto, eu tenho que usar o cinto de segurança dentro do ônibus. Então, essas questões todas, nós estaremos fazendo a nossa cartilha, a gente vai estar explicando isso para os pais, porque é importante eles entenderem isso também. Essa elaboração da cartilha e profissionalizar e qualificar o transporte escolar é muito importante. Por quê? Porque as nossas monitoras precisam passar por formação, os nossos motoristas precisam passar por formações constantes, nós precisamos estar mais em contato com eles, porque eles saem daqui, a gente acha que está tudo certo. Saiu, está transportando, mas nem sempre é assim. Aí a gente viu que só isso não era suficiente. O que a gente resolveu lá no começo do ano? Eu e a Kátia e a Márcia fomos fazer as rotas que o ônibus faz. Então, realmente, gente, é bem complicado. Tem lugares que está precisando de conserto e do próprio motorista mesmo, né, de ter muito cuidado. Mas aí não era suficiente isso. Por que não foi suficiente? Porque aqui eram 3 adultos,
dentro de um ônibus fazendo uma rota. A gente precisava ver diferente. Não, agora nós vamos fazer essa rota com todas as crianças dentro. Então, para isso, nós pedimos a Luciana, que é a nossa especialista, que é a nossa especialista lá do fundamental, mas que tem já um pezinho no RH, ela faz capacitação, enfim. Quando eu soube disso, eu disse, agora é a hora da gente fazer aquilo que a gente sonha tanto. Vamos capacitar, vamos melhorar o nosso transporte. Então, ela começou a fazer as rotas. E, ao fazer essas rotas, o que ela faz? Ela traz um relatório para a gente de como isso está acontecendo. O motorista está andando com a velocidade necessária? O monitor está atendendo as crianças de acordo com do que tem que ser atendida? Tem as paradas de ônibus aonde ele vai, aonde as crianças precisam entrar? Tá com superlotação? As crianças estão com cinto de segurança? Então, esse é um checklist que ela está fazendo, já está uma semana dentro dos transportes escolar, para que a gente tenha um diagnóstico da nossa rede e só então a gente vai fazer com que tudo isso que nós estamos nos propondo fazer aconteça. Porque se eu tenho um diagnóstico, se eu sei como o motorista age no volante, eu posso chegar para ele e dizer, pois é, mas ali. Aí a gente fala com argumento. E a gente transforma com argumento. No escuro não adianta. Não é verdade? A gente tem que saber por que a gente está falando aquilo para ele, por que ele precisa melhorar. Nós pensamos também no uniforme para eles, até para que eles sejam identificados, que eles saibam, né, que eles precisam também ser valorizados, que eles precisam também que as pessoas os tratem bem, porque não é raro a gente pegar a seguinte situação. O motorista chega na sua parada, abre o ônibus, a mãe sequer pergunta alguma coisa, já vem assim, de uma indelicadeza profunda com eles, que estão lá fazendo o seu melhor, e nem sempre as pessoas têm aquele botãozinho de contar até 1000, dizer que ela tem razão, que a gente vai procurar melhorar, e é esse o nosso trabalho, então, quando a gente começar com essa formação, com esses motoristas que até então nunca foi feito. Então, esse é o nosso projeto. Temos hoje algumas falhas? Temos sim. Temos sim, os senhores identificaram e nos chamaram aqui para a gente dizer. Mas a gente tem consciência dessas falhas. Mas o que é melhor disso tudo? É que a gente está indo atrás. A gente está indo atrás, a gente quer melhorar e a gente quer ter o prazer de chegar aqui e dizer a vocês assim, lembra lá atrás na nossa primeira reunião que a gente apresentou isso aqui para vocês, como estava? Olha só a diferença de agora. Porque toda essa melhora no nosso transporte escolar é dentro da casa e fora da casa. Porque nós precisamos que os diretores de todas as escolas encampem a ideia, nós precisamos que os pais nos apoiem, nós precisamos que os alunos entendam que isso é um benefício que eles têm, que é de graça, que não custa nada e que eles têm que cuidar. E que os nossos motoristas compreendam que eles estão levando vidas e que, por isso, eles têm que ter uma direção muito consciente e que os nossos monitores entendam que eles têm, sim, uma função pedagógica, porque eles têm que estar orientando as nossas crianças, mas com o adolescente eu não discuto de frente, porque eu sou adulto da história. Eu tenho que saber que eu vou falar para ele que, por favor, que ele sente, que ele entenda que a gente está fazendo aquilo para o bem dele. Mas, para isso, tudo tem que haver esse trabalho lá de baixo, que é o que nós estamos nos propondo fazer e que já estamos fazendo. Quando nós recebemos o convite para vir aqui, a gente disse, olha só, a gente vai, graças a Deus, poder dizer a eles que a gente já, antes desse convite, que a gente já está fazendo esse trabalho, que a Luciana já fez esse trabalho. E eu fiz uma coisa muito importante também, que foi muito bacana, que eu gostaria de dividir com vocês. Eu chamei todos os motoristas e monitores lá no auditório da Secretaria da Educação e disse o seguinte para eles. A gente sabe que o nosso transporte escolar ainda não está como deveria estar. Só que para a gente fazer algo melhor, a gente precisa de vocês. A gente quer que vocês se reúnam em duplas, o motorista e o monitor do ônibus, e elenque para nós tudo o que não está bom.
tudo que não está bom. E nós demos um prazo para eles fazer isso. E eu achei que eles saíram dali assim contentes, porque pela primeira vez eles foram ouvidos. Mas, para nossa surpresa, o que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? Não. Foi positivo. Eles se reuniram, todos, no momento da folga deles. Eles se reuniram e trouxeram um único documento de tudo o que eles acham e de tudo que alguns já viram, porque alguns novos já têm experiências no transporte escolar, de tudo o que tem que ter o nosso transporte escolar, da forma como eles gostariam de ser tratados, da forma como eles gostariam que acontecesse as carteirinhas, o uniforme deles, enfim. Eles colocaram todas as angústias deles ali, naquele papel. E daí a gente pensou, puxa vida, como a gente errou até aqui. Que às vezes a gente pensa que eu me coloco aqui, né? Às vezes pensa, eu sou secretária da educação e o transporte escolar também faz parte, também é pedagógico e que a gente às vezes falta a mão para segurar todo mundo perto. Mas quando a gente identificou isso, lá atrás na nossa primeira reunião a gente sabia que precisava fazer alguma coisa. A gente sabia que precisava. Quando eu li as coisas que eles pediam, assim, ó, eu li até alto para as meninas, gente, o que eles estão pedindo aqui não é nada demais. É aquilo que tem que ter o transporte. Tem que ter. E o que foi mais bacana, assinado por todo mundo. Então, todo mundo compactuou com a mesma ideia. E isso que foi bacana. Deles, no momento de folga deles, se reunir e trazer para a gente. Bem, só que esse trabalho ele leva um certo tempo. Não é um trabalho de um mês, que é agora a Luciana está há 3 semanas fazendo as rotas, porque ela vai fazer todas, sem exceção. E de cada uma a gente tem um diagnóstico, de cada uma, porque com esse diagnóstico a gente pode fazer agora, chamar esses motoristas, conversar com eles sobre a direção, chamar esse monitor sobre a forma como ele atua dentro do ônibus, enfim. Nós vamos continuar esse trabalho. Nós vamos continuar. Feito esse trabalho, nós temos o diagnóstico. Aí, então, todos serão chamados novamente, e daí vai ser a hora da gente dar a resposta para eles de tudo aquilo que eles pediram. Então, algumas coisas a gente já está atendendo e outras coisas a gente está correndo muito atrás, que é fazer um local para eles. Que os nossos ônibus tenham um local, tenham uma garagem deles, que eles tenham uma casa onde eles podem esperar naquele período que eles não estão na rota. Então, a gente realmente quer humanizar o nosso transporte escolar. A gente quer ouvir, mas a gente quer que eles entendam que todos temos direitos, mas todos temos deveres. Sem exceção, todos têm deveres. E é isso que a gente trouxe para falar para vocês. Tivemos um início muito tumultuado mesmo, porque vieram mais crianças do que nós estávamos esperando. Mais crianças com falta de 5 motoristas, sem poder botar outro no lugar, porque tem a vaga lá do motorista. Ele tem o seu tempo para apresentar, ainda faltam alguns se apresentarem. E quando eles se apresentam, eles ainda dizem, não, mas eu tenho mais 15 dias, eu vou tirar esses 15 dias, e isso mata a gente. Mata a gente com 75 dias para assumir uma vaga e ainda achar pouco. Ainda achar pouco, e a gente está nessa situação assim, precisando. Nós vamos agora comprar mais um ônibus escolar, que ainda não atende a nossa demanda. A gente ainda vai ter que continuar com as rotas terceirizadas, porque nós temos muitas crianças, né, Márcia? Mas eu quero que vocês tenham certeza absoluta que nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando com muita responsabilidade. E cada vez que acontece alguma coisa com o nosso transporte, a gente se desloca, vai... O que é necessário fazer, a gente faz. A gente não consegue sempre, não consegue, porque às vezes vai além da gente. Às vezes vai além da gente. Mas a gente está tentando fazer o nosso melhor. Não tentando deixar as rotas com lotação, dizendo para eles que todos precisam estar sentados. E uma rota, até essa foi boa de eu lembrar agora, que a Luciana fez, tinha os bancos, mas todos eles em pé. Porque eles queriam conversar com os amigos. A mochila lá na cadeira. Mas eles em pé conversando um com o outro. Aí isso diz o que para a gente? Que nós precisamos fazer um trabalho melhor com o nosso monitor. Não é verdade? Então, são várias situações que chegam
que a gente está tendo agora, né, essa visão de dentro do transporte escolar, no dia a dia, indo lá na raiz, que a gente está identificando. E é isso que a gente vai arrumar agora. E eu quero crer, vou acreditar, que na nossa próxima reunião, a gente vem aqui dizer para vocês, deu certo, a gente conseguiu. Nós fomos nas reuniões, nós chamamos os pais, nós chamamos os motoristas, os monitores, nós temos todos os motoristas, nossa frota está bem, porque, gente, o ônibus quebra muito, com muita facilidade, e sempre é muito caro arrumar, e a gente não tem um ônibus na cartola para tirar. Quebra 2, a gente fica desesperado, sem saber o que fazer. Então, agora já vai chegar mais uma ajuda, né, de uma emenda parlamentar. Não é um ônibus grande, é um ônibus pequeno, mas vai atender a nossa demanda. E é isso, gente. Eu quero chegar numa próxima reunião, como acabei de dizer, dando boas notícias a vocês. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, nós estamos aqui, mas podem ter certeza, nós estamos trabalhando. E quando vocês tiverem qualquer dúvida, que alguma coisa, cheguem lá na Secretaria da Educação. Pode chegar, diz, está acontecendo tal coisa, porque quando a gente sabe que está acontecendo, é ali, naquele momento que a gente tem que ir atrás. Não é esperar tanto, não é a gente ir lá, vai lá, eu soube que está acontecendo isso. Luciana, vai para aquela rota. Vai para aquela rota, vamos ver o que está acontecendo mesmo. E é assim que a gente vai fazer, lá na raiz. Ver o problema, tentar solucionar de uma forma consciente e de uma forma que traga benefício a todos. Muito obrigada, gente. Obrigado, Kátia. Começo a abrir a palavra pela vereadora proponente da reunião, vereadora Magali. Vereadora, só um minutinho. Sim. A gente até colocou uma frase aqui para todos, né, que a perseverança é o caminho mais curto entre o sonho e a sua concretização. Vamos perseverar, a gente chega lá. É isso aí, com certeza. Vereadora Magali. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar e agradecer toda a equipe da Secretaria da Educação, toda a equipe da Kátia, né? Tivemos o prazer de ter várias conversas na tua outra gestão, né, Kátia? Tenho certeza do teu potencial, conheci um pouco do teu trabalho e tenho certeza que tu darás o melhor possível e farás o melhor possível dentro daquela secretaria. Cumprimento também o público presente. E, enfim, Kátia, eu fui uma das vereadoras que levantou essa questão aqui na tribuna. Como eu não falei anteriormente, mas eu já te procurei na outra administração tua com algumas situações que foi resolvida imediatamente. Tenho certeza que essa situação não seria diferente se eu fosse a secretaria, tu me atenderias da mesma forma. Eu acabei levantando aqui na tribuna e solicitando a reunião, porque se tratava de várias situações, e outros vereadores também estavam com a mesma situação. Então, eu ia lá, esclareceria a minha situação e deixaria os outros sem resposta, né? Achei por bem provocar essa reunião aqui para trazer essa explicação para todos os vereadores, para o público interessado, para que levasse isso para as comunidades. Porque a angústia é muito grande nas comunidades. E talvez são situações que falham em comunicação. Como essa questão, eu recebi muitas reclamações de Três Riachos, da questão do Celina Dias, de superlotação. Um dia falaram que o ônibus suporta 28 crianças, tinha quase 60 crianças. Eu fiquei surpresa com essa informação, né? Não querendo acreditar, mas outras pessoas também falaram. E talvez a explicação seja essa questão de que os pais acham que realmente está superlotado e as crianças usam a cadeira para botar a mochila, ficam de pé, isso traz um risco para a criança, a população vê isso de uma forma diferente. Então, eu acredito que a educação continuada e permanente dentro do serviço, ela é o bom resultado de todo o serviço. Se a gente não tiver essa continuidade na educação, seja ela em qual área for, na área da saúde, na área das obras, em qualquer área, se tu tiveres essa educação com teus profissionais, eles tenham esse conhecimento, com certeza a tendência é dar muito certo o serviço, né? Então, provoquei a reunião pelo motivo da superlotação no transporte escolar,
pelo motivo do transporte estar bastante danificado, transporte com falta de... Chegaram a falar falta de bancos, eu não creio que tenha dessa forma. Agora tu apresentasse umas fotos ali que eu fiquei surpresa, porque tu recebeu em 2017 alguns transportes naquelas condições, né? E nós acabamos de vir de 2016, as aulas acabaram de acabar e iniciar. Então, isso leva a crer que em 2016, pelo menos um período, esse transporte foi utilizado dessa forma, colocando em risco essas crianças, né? Nós vemos de um governo que manteve-se o governo, então não tem nenhuma desculpa, foi transição de governo, fizeram isso para depredar e para trazer danos. Não é, nós vemos de um governo, o mesmo governo. Então, chegou o final de 2016, as crianças usavam esse transporte. Eu presenciei em 2016, que daí responde, né, se tu achares que deves responder, não fazia parte da tua gestão. Eu presenciei porque eu peguei um transporte escolar também e fui fazer a rota do Morro da Boa Vista 2, aquele passando o hospital. Bastante nós solicitamos que o transporte fosse até a última residência, porque um aluno lá tem que caminhar em dias de sol, dias de chuva, quase 2 quilômetros para chegar no transporte. Eu fui num transporte terceirizado que eu vou te dizer. Eu fiquei horrorizada. Se eu fosse mãe, eu não colocava minha filha naquele transporte. Mesmo com muita necessidade, eu ia querer que ela caminhasse 5 quilômetros a pé. Porque o transporte estava realmente sem condições de transitar. E era um ônibus terceirizado. O motorista não tinha preparo, não sei se talvez estava chateado por não estar no horário dele de rota. Eles não têm um certo cuidado com o automóvel, eles vão entrando de buraco adentro mesmo. Eu acho que eles querem mostrar que a estrada é ruim e que eles não têm muito o que fazer. Isso é falta de educação dentro da estrutura de serviço, né? Que eu fico muito feliz quando tu apresentas isso, porque eu também acredito nesse trabalho. Eu trabalho hoje na minha profissão ainda, na área privada, e eu trabalho com educação continuada e permanente e continuada, porque eu acredito que isso é o que vai solucionar os problemas dentro do serviço. Posso responder? Sim. Vereadora Magali, antes de ser secretária da Educação, já fui professora, já fui diretora e vivi sempre muito nesse meio, né? Dentro ali, misturado aos jovens. E os jovens tem alguns que eles extravasam a sua energia, seja em algum lugar depredando alguma coisa. Sempre tem alguém que faz isso, independente de quem estiver lá, do governo que estiver lá, da pessoa que estiver lá, da diretora que estiver lá, de qualquer pessoa que estiver lá. O que adianta? O que adianta? É aquele trabalho, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É esse trabalho que a gente precisa fazer, de conscientização, porque esse ônibus agora, todos os ônibus estão renovados, todos arrumadinhos, faltando algumas coisas que a gente vai fazer, mas todos os estofamentos arrumados, tudo certinho. Se nós não fizermos esse trabalho de conscientização, de dizer para eles diariamente que eles precisam cuidar, independente de quem estiver aqui, esse trabalho não vai acontecer. Os ônibus vão chegar no final do ano da mesma forma. E o que acontece também? Eles precisam entender, quando eles são chamados a atenção, os pais precisam ficar do lado da gente e dizer, não, meu filho está fazendo errado. Então, ele precisa ser corrigido. Mas, normalmente, não é o que acontece. É o contrário. Chega, às vezes, até a intimidar o motorista, enfim. Porque a gente está falando de pessoas diferentes, de lugares diferentes, mas a gente está falando de gente. De gente que precisa entender que um bem público precisa ser cuidado. Que ele está ali para ajudar. Ele está ali para fazer algo bom para ele. Não é verdade? Então, é um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha que a gente precisa estar fazendo, que as crianças precisam se conscientizar, que todo esse material humano que lida com essas crianças precisam estar fazendo esse trabalho. Qualquer lugar, qualquer bem público que a gente veja
que a gente passeie e dê uma passeada por aí. Se o adulto que estiver atrás desse momento, ele não se conscientizar que ele não pode fazer, não adianta os outros falar. É a mesma coisa, eu tenho meu bolso sempre cheio de papelzinho. Sempre cheio de papelzinho, porque eu como uma bala, boto no meu bolso. Porque eu sei que eu não posso jogar na rua. Então, o que eu faço? Quando eu chego lá, eu vou lá e coloco no lixo. A gente vê motoristas abrindo o seu vidro e jogando uma latinha de cerveja fora. Como já aconteceu comigo de quebrar o vidro do meu carro. Então, assim, tudo perpassa pela educação. É educação que transforma. É a única forma que a gente tem de fazer com que as pessoas se conscientizem, independente de quem está à frente de qualquer coisa, de qualquer diretor de escola, independente de qualquer coisa. As pessoas precisam se conscientizar, que eu imagino que você já passou também isso no seu trabalho, né? Da falta, às vezes, de conscientização, do cuidado que se tem que ter com o bem público, porque se eu arrumo hoje e amanhã, você vai olhar, puxa, e pensa assim, meu Deus, isso aqui foi arrumado ontem, está assim de novo. E você arruma, e arruma, e arruma, e arruma. Eu faço lá um roteiro dentro da minha... Eu tenho um caderno que eu coloco ônibus por ônibus, carro por carro, tudo o que é arrumado em cada um. Em cada um e o valor que custou. Quando o negócio começa a se repetir, eu vou lá, peraí, o que é isso aqui? Então, a gente tem que fazer esse trabalho. Mas a conscientização, vereadora, é uma coisa, assim, difícil. É uma luta que precisa ser muito árdua, que a gente precisa fazer junto. Fazer junto. Falar, ó, viu uma coisa errada, vamos lá. Gente, isso aqui é teu. Vamos cuidar disso aqui. E nem sempre a gente consegue. Infelizmente, né? Tu certeza que desta forma tu mudarás, né, o cenário, principalmente nessa questão de transporte escolar no município. Nós temos um problema com a terceirização também, não sei se já estão com os terceirizados, que eu percebi em 2016, havia um pouco de descaso por parte dos terceirizados. Descaso no sentido dos ônibus estarem em boas condições para trabalhar, dos profissionais não serem capacitados para esse fim, né? Então, eu não sei como está a questão do terceirizado hoje no município, mas eu sinalizo essa situação para que, se tu puderes, né, dar uma olhada na forma dessa contratação desse terceirizado, nesses critérios, no edital, para que deixe isso bem claro que o ônibus tem que ter as condições que tem que ter, como qualquer outro serviço para esse fim, né? E também, ainda falando do transporte escolar, nós temos hoje muitas dificuldades nos bairros que tem morro no município, né, que não chega o transporte escolar. Nós temos hoje o Morro do Ivo, que nós caminhamos, todos os vereadores caminharam lá no período de eleição, alguns voltaram, eu volto sempre que possível, e sempre a mesma reclamação, o mesmo pedido, que as crianças têm que descer aquelas ladeiras para poder pegar o transporte coletivo comum, porque o transporte escolar não sobe nesses morros. Então, acredito que tu, né, no teu trabalho voltado para a área do transporte escolar, e te peço uma atenção especial para essas áreas, porque são áreas que têm gente muito carente, gente que não tem condições de pagar um transporte para chegar até o ponto de ônibus do transporte coletivo comum mais próximo, né? E, finalizando, eu gostaria também de falar, que foi o que eu levantei aqui na tribuna, da questão da recarga dos passes escolar, né, do cartão escolar. As crianças ficaram 30 dias quase sem essa recarga, né? Então, houve muitas reclamações, principalmente a área que eu mais ando é fundos, que não é a necessidade maior, mas do interior do município, seria Três Riachos e Sorocaba, que eles foram orientados a fazer uma recarga de uma semana, que seria atualizado em seguida, e não foi atualizado. Eles foram à CETUF para tentar fazer nova recarga, não foi permitido,
porque eu também não sabia dessa informação, mas eles me passaram que não tem como fazer mais de uma recarga no mês, e com isso eles tiveram grandes dificuldades, inclusive de crianças faltando a aula por não ter condições de pagar o transporte. Então, eu sei que isso são questões administrativas, que tem toda a questão burocrática entre a Secretaria de Educação e ao CETUF, mas, se possível for, encaminhar uma notificação para esses pais na agenda quando isso acontecer, informando, não tem previsão, ou tem previsão para 10 dias, para 30 dias, para que os pais realmente se organizam dentro desse comunicado, para que essas situações não ocorram, porque eles ficam revoltados. Nós estamos fazendo o nosso papel de ir nas comunidades, eles nos falam e com todo o direito, a gente tem que cobrar de vocês e levar uma solução para eles, né? Eu acho que é uma questão mais de organização na comunicação em si. Não vejo que a maioria deles não teriam condições de levar os seus filhos à escola, mas foi uma questão de falha na comunicação mesmo, por conta da burocracia de não poder recarregar esse cartão. E também fica aqui um alerta que está fazendo uma semana, mais ou menos, conversei com alguns profissionais da área do transporte escolar efetivo e houve alguns questionamentos no sentido de que eles fazem uma carga horária maior do que a permitida e não recebem hora extra, vieram me questionar como é que funciona isso. Eu pedi que se direcionasse a Secretaria FIM, o RH da Prefeitura, e fizesse esse levantamento, porque é uma questão trabalhista e não ia entrar nesse mérito, né? Até porque a gente não sabe até onde toda essa situação é verdadeira. Então, existem essas especulações, eles dizem que trabalham em torno de 10 horas por dia e não recebem hora extra alguma nesse sentido. Então, isso é mais a título para ter o conhecimento do que comentam, né? Vereadora, com licença um pouquinho. O que acontece muito é assim, nós temos motoristas que são de lugares muito longe. Então, eles fazem sua rota de manhã, eles têm um intervalo nesse meio eles podem fazer o que quiserem, só que como eles não moram aqui, eles não saem lá da garagem. Só que eles não estão trabalhando. Eles estão lá porque, nesse momento, eles não têm para onde ir ou não querem sair, enfim, mas ninguém diz, não está em horário de serviço. Tanto que, se você for lá, eles estão jogando canastra, ou truco, enfim. Aí eles pegam de novo o horário do almoço, fazem de novo. Ficam com aquele meio, de novo, ocioso, e vão retornar a fazer à noite. Então, eles não têm esse período dele sair, de fazer alguma coisa, porque é curto, são 2 ou 3 horas que ficam. O que eles estão falando, então, provavelmente, ou pensando, é em computar esse horário de folga como hora trabalhada, né? Acredito que seja isso. Trabalhista, isso. Nesse edital de concurso, é porque não tem lotação, né? O edital é um só, não é lotado para educação, por exemplo. Porque não consta no edital, quando a pessoa vai prestar o concurso, que a carga horária seria fracionada dessa forma. Isso não. Claro, claro. Entra uma questão legal, acho que eu posso ajudar. O intervalo intrajornada ele é permitido de até 4 horas. Superando o período de 4 horas, superando o período de 4 horas, ele sai da conta das 8 diárias. Não, tudo bem. Não. Mas o intervalo entre a jornada pode ser fracionado. Pode ser fracionado.
Não, aí tem que ver na prática qual é o limite. Mas esse intervalo, mas esse fracionamento, isso aí é usual em várias categorias, em vários trabalhos. O que eu vejo que o grande problema hoje é que muitos desses motoristas, por conta do concurso público, eles são de Palhoça, de Florianópolis, do sul da ilha e tal. E aí esse período que eles têm de intervalo entre a jornada, que é para estar almoçando em casa ou na convivência dos seus familiares, eles abrem mão disso diante da distância e da dificuldade de locomoção. Mas é permitido, é lógico que, se está sendo utilizado desde 2009, eu imagino que a Procuradoria do município tenha avalizado todo esse processo. Dada a peculiaridade, a gente tem que olhar o caso a caso, mas que é permitido o fracionamento do intervalo intra-jornada, e que é permitido o intervalo intra-jornada superior às 2 horas, com a diminuição de carga horária. Aí é perfeito. O que eu sei é que porque cada categoria tem o seu regimento, né? O que eu sei, no intervalo geral, eu entendo da área da saúde. O que eu sei trabalhista dentro da área da saúde na questão de intervalo é que o intervalo ele pode, o nosso, ser até de 2 horas contínuo na área da saúde. E o funcionário retorna para essa atividade. Esses intervalos, eles não podem... Por exemplo, ele está livre, está sem trabalhar nesse horário. Ele pode ir aonde ele quiser. Ele tem que retornar dentro desse período. Eu só não posso comprometer uma carga horária muito grande desse profissional, que ele não possa, que atrapalhe ele de ter um outro vínculo. Então, ele tem hoje uma carga horária de 40 horas semanais, porém, dentro dessa carga horária, ele cumpre as 40 horas semanais, né, mas cumpre mais tanto que é o intervalo. Nesse período. Esse intervalo, ele interfere em uma carga horária, ele compromete uma carga horária que ele poderia ter com outro vínculo. Isso eu falo voltado para a nossa área específica, né? Talvez, Kátia, fique até um alerta para que tu veja com a Procuradoria essa situação trabalhista, para que futuramente tu não tenhas nenhum problema, né, nesse sentido. É só uma questão de apoiar mesmo, né? Tá? Eu queria... Isso. Se atentou a isso. Formalmente aí, para não ficar gravado nada, o ideal é essas pessoas que de repente te procuraram, peçam para... eu nem sei mais quem foi, sabia? O sindicato, né? Porque o sindicato tem um advogado do Sim. sindicato, então se está sendo feito há tanto tempo, o sindicato não questiona. Eu até fiquei preocupada em encaminhar para o sindicato, porque talvez o sindicato, se for irregular, provocaria uma ação trabalhista. E o objetivo não é esse, né? Eu gostaria que fosse solucionado sem trazer danos aos cofres públicos. O sindicato de acionar e Eu pedi para ir ao RH e à secretaria. Lembrando que a legislação ela tem as suas diretrizes, porém os acordos sindicais são válidos. Sim, Eu sim. acho que a ideia de repente dar uma pesquisada, ver legalmente como funciona, né? E se caso corre-se um risco ou não está, sentar com o sindicato e já fazer uma proposta de um acordo coletivo, né, Para essa categoria, para que vocês não, para que vocês não. Na verdade, dá com uma longa jornada e todo funcionário vai ganhar porque ele está à disposição Do serviço. Então ele começa às 6 da manhã, ou às 7 da manhã. Ele vai parar às 6 da noite. Eles têm transporte Não privado. interessa que ele vai ter em casa de volta. Eu tenho transporte escolar, que é dessa forma. Estou no grupo de turismo, qualquer funcionário ganha a causa. Tanto transporte escolar como coletivo, como turismo. Todos eles ganham a causa nessa área, porque da longa jornada, a não ser que o teu motorista saia, vai fazer um outro serviço fora, que ele tem um outro serviço, que é registrado também, tem como comprovar que ele sai, vai fazer um outro ganho, e depois volta para fazer ali. Ele não pode ficar Só foi 1 hora e meia
sala fracionada. Fala as duas, o outro pega as duas, vai até outra hora. E eles tiveram bastante problema no passado com as linhas do interior. E eu sei que eles andaram fazendo movimentação de motorista, porque, por exemplo, o ônibus saía lá de Sorocaba às 5 horas da manhã. Beleza, ele ia até o centro, chegava lá tipo 7 horas, saía lá 11 horas da manhã, passava em Sorocaba e em Tijucas, voltava 1 da tarde, voltava, chegava em Sorocaba novamente lá no lugar dele, vamos dizer assim, agora deu hora, né? Chegava lá às 7, 8 horas da noite e eles tiveram problema. Então eles tiveram que fazer remanejamentos, eles tiveram que encurtar o horário desse motorista, tanto que daí começou a ter 2 motoristas ou a ter um ônibus que fazia um determinado período ou outro, justamente por esse problema. Eu vejo, Salmir, só para contribuir, eu vejo que esse tema é importantíssimo ter sido levantado, mas eu acho essencial e fundamental. A contribuição de cada um aqui é válida, eu acho que a Secretaria da Educação já entendeu que deve perseguir, deve pelo menos instar a Procuradoria Municipal para um parecer nesse sentido. Mas eu vejo que não é um tema também central da discussão e a gente não vai sair daqui também com a solução. Então, identificado o problema, acho que a gente pode, até porque a gente tem uma audiência daqui a pouquinho, né, dos bancos, que é tudo também na Eu gostaria de falar a vocês que quando a gente colocou esse projeto que a gente mostrou lá atrás, que a gente colocou legislação, não sei se ali onde a gente colocou que a gente precisa rever a legislação, tudo isso está dentro desse pacote. Então, quando a gente falou que a gente precisa rever algumas questões, todas essas questões serão levantadas. Certo? Muito obrigada. De qualquer forma, nós vamos nos ater muito a isso. Bom, eu já finalizei, né, os temas. Eu só gostaria de, mais uma vez, agradecer a Kátia. Tenho certeza, né, desejo a ti e a toda a tua equipe muito sucesso nessa nova fase, né, da Secretaria da Educação. Tenho certeza que a rede municipal de educação vai ganhar muito com esse trabalho. Confio muito no teu trabalho, no teu potencial. Desejar a vocês muito sucesso e agradecer pela participação aqui hoje. Vereador Douglas. Bom, eu primeiro agradeço, né, a vinda da Kátia e, em nome dela, toda a equipe, e dizer que muito positiva a apresentação, né, presidente? Eu acho que todos os vereadores saem daqui com situações esclarecedoras de diversos temas, até muito mais abrangentes do que os temas que a gente atacou aí, quando eu digo atacou, é propositivamente, que a gente abordou aqui na Câmara a respeito do transporte público. Eu acredito que os temas levantados aqui foram pontuais, né, vereadores? A Magali trouxe a questão de 3 riachos, da superlotação, o vereador Salmir também trouxe 1 ou 2 situações, outros vereadores trouxeram, enfim, mas o que me tranquiliza, particularmente, eu acredito que o sentimento de todos deve ser esse, é porque a Secretaria de Educação ela não está só remediando, ela está diagnosticando. É um trabalho preventivo, né? E esse trabalho preventivo eu quero te parabenizar também por estar diretamente na rota, sendo os olhares do corpo técnico da Secretaria, porque aí trabalhar na prevenção, né, vereador Salmir, é muito mais fácil do que depois trabalhar remediando. Sem dúvida nenhuma, os custos são muito menores e os problemas para o cidadão menores ainda. E aí os problemas sendo menores para o cidadão, diminui também a demanda de reclamação nessa casa de cada um dos vereadores. Então, eu só quero deixar a minha contribuição no sentido de dizer para vocês, e não é à toa, Kátia, que em teu nome amanhã vou estar homenageando a ti, mas também a todas as servidoras da nossa rede municipal de ensino pela passagem do Dia Internacional da Mulher, justamente por entender que o trabalho que vocês fazem em Biguaçu é diferenciado. Então, mais uma vez, a gente está tendo uma prova disso em relação ao transporte escolar, e a gente sabe, né, vereador presidente, que não é do dia para a noite que a gente consegue resolver todos os problemas, mas saímos daqui muito satisfeitos que esses problemas serão resolvidos, atacando as prioridades, um a cada dia, mas serão resolvidos por uma comodidade e segurança melhor dos nossos jovens e das nossas crianças. Obrigado, Kátia. Vereador Elson. Agradecer a secretária Kátia e demais funcionários da Secretaria da Educação e dizer, Kátia, que você, mais do que ninguém, tem todo o aval da Secretaria da Educação, porque foi eleita democraticamente
por voto direto, né, tendo a confiabilidade de todos os profissionais da educação, né. Com certeza terá o aval dessa casa, terá o aval do executivo, e que depender dessa casa, com certeza a gente estará ajudando em todos os encaminhamentos que aqui forem feitos. Mas eu queria fazer alguma situação aqui até a nível de colaboração, isso vai diretamente para você e para a Márcia. Quanto às recargas, nós temos o exemplo na Secretaria da Assistência Social, que as pessoas fazem a recarga diretamente, as pessoas da terceira idade, pessoas que têm direito ao transporte dos idosos ali, faz essa recarga diretamente ali na assistência social. Haveria essa possibilidade desse convênio com a CETUF lá, dos alunos fazerem essa recarga aqui na própria Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação monitorar essa recarga para que os alunos não tivessem a possibilidade de ir a Florianópolis? E se o cadastro que é feito anual dos alunos, se esse cadastro não poderia ser automático, evidentemente quem vai entrar na rede teria que fazer, ou quem está saindo automaticamente já seria desligado, mas que para que não houvesse toda aquela fila que aí no início do ano, e geralmente há atraso nessa situação, se esse cadastro não poderia ser automático, já estão com a matrícula, né? E se fosse automático, quer dizer, haveria mais facilidade, mais comodidade para os alunos, né, para os pais, e se essa recarga, um convênio com a CETUF, a Secretaria da Educação não poderia fazer a recarga aqui mesmo na Secretaria de Educação. Não, a recarga que o pessoal faz, vai a Florianópolis para fazer a recarga lá no setor, se fizesse aqui mesmo na Secretaria. Dois alunos, sim. Mas quem habilita é o CETUF, não somos nós que habilitamos. É eles lá que habilitam, não é, Márcia? Mas 2 alunos é aqui, né, Kátia? Os alunos são só aqui. Só eu, particular, por exemplo, sou aluna e quero recarregar, particular é lá. Se a tua recarga não caiu, daí eu tenho um saldo de bolsa, que fica um saldinho guardado lá no CETUF, que, por exemplo, eu era aluna e recebia o passe, mas aí eu acabei desistindo da escola e esse saldinho ficou parado lá. A gente reembolsa esse valor e daí a gente faz recarga desses outros alunos que não receberam. Por acaso tua recarga não caiu, eu tenho esse saldinho que aí eu faço para esse aluno, mas quem habilita é o CETUF. Isso é os alunos de vocês. Nossos. Tanto a nossos quanto fora do município. Nós já levantamos aqui o ano passado, porque outros alunos que não são de vocês, alunos que, enfim, que são não são beneficiados por isso, federal, eles têm que ir no CETUF. Eles têm que ir no CETUF. Mas todos eles têm que ir no CETUF, tanto do município quanto do fora do município. Todos. Independente de edição do município ou não, todos têm que ir lá. Esse posto de recarga que nós já viemos brigando há bastante tempo. De repente, para abastecer no município. Assim como faz a Assistência Social, eles sim. alimentam ali mesmo, entendeu? Eles mas alimentam assim, os cartões para ali. o CETUF habilitar, a gente tem que pagar essa recarga, né? A prefeitura tem que fazer esse pagamento desse valor que foi feito para eles, aí o CETUF habilita, caso contrário, o CETUF não habilita. Meu Deus. Individuais, né? Da rede municipal. Com a empresa de ônibus. Então, qualquer pessoa tem que ir pelo CETUF, qualquer pessoa. O outro lá que eu esqueci o nome aqui, não é ele? Um posto de recarga. Isso. Um posto de atendimento. Vai lá, vereador Elcio. Outra situação também é quanto ali 2 dias de demora, né? Essa mensagem está sendo levado a todas as escolas para que os alunos que não tiveram ali, que não entrou o saldo, no 2 dias, para que eles procurem a Secretaria de Educação. Uhum. Sei, mas ele falou que ele esquece, vem acaba de 10 dias ou 15 dias, não dá para dar uma orientação nas escolas para fazer? Mas... Sei.
Mas, de repente, se tivesse um cartaz na escola, não caiu num dia ou dois, procura a Secretaria de Educação. Isso, é. E quando acontece dele passar o cartão, ele não consegue saber antes que ele não tem mais crédito? Não, ele é obrigado a passar porque o cartão dele só vai ser habilitado quando ele passar dentro do ano. E o que ele faz com essa passagem se ele não tem mais crédito? Então, porque o cartão dele não foi habilitado por causa que aconteceu algum erro de numeração. Por isso que ele tem que nos procurar e eu fazer. E ele paga a passagem normal. Tem que pagar do bolso. Ele está dentro do ônibus, não tem saldo. Sim, tá. E quanto o cadastro automático, não é possível. Não, eu digo o cadastro automático aqui pro passe, para todo ano não precisar fazer o cadastro aqui do... Não, o pessoal faz o cadastro aqui novamente para... Esse cartão de estudante é o mesmo cartão de uma empresa normal, né? Uma empresa privada. Acontece, às vezes, que o funcionário da empresa vai passar o seu cartão também, infelizmente, essa recarga não caiu. Então, assim, é uma coisa que não deveria acontecer, mas que acontece dentro dos nossos estudantes também, que vão passar, que infelizmente a carga dele não cai. O que a Márcia está tentando colocar? É que há uma morosidade de tempo muito grande. Também ele viu que não caiu no dia 1º, viu que não teve no dia 2, dia 3, 4, ele vai levando isso até o seu 15º dia. Então, isso já passaram 15 dias. É por isso que aquele estouro depois do município. Como não minha recarga, se tivesse visto que no segundo dia após a recarga não tivesse caído, já teria uma solução. Penso que a ideia do Elcio, na verdade, de criar um posto aqui do setor do município, acho que seria uma ideia bem mais O André ficou 8 anos brigando com isso, Cátia. 8 anos. É verdade. É verdade. Todo mês ele... está fazendo isso com o Iguaçu. Mas acho que você vai saber isso. Mas, Cátia, na verdade, esse caso que você fala aí dos 15 dias é a exceção. É a exceção. A maior parte das reclamações que a gente recebeu não foi esse caso, foi o caso do geral, do coletivo mesmo. E- Não caiu. isso. E aí até a minha pergunta isso acontece só uma vez no ano, é isso? Uma vez no Não, só ano? aconteceu esse mês porque Era o foi a começo. primeira recarga que eles fizeram, é o começo. Tá, daqui A pra partir frente. do mês que vem, eu já vou estar procurando, porque assim, eu fiz complementar, eu fiz mais de 70 alunos, eu fiz recarga. Eles me procuraram, até hoje eles estão me procurando, depois de quase um mês de recarga. Então eles esperam muito tempo para procurar o setor. Hoje, antes de eu vir para cá, teve uma aluna lá me Não, falta 10 minutos aí, já está os caras do banco assim, 10 minutos falta. O meu aqui já é 3h20, aí vai estar o gerente do banco aí, tudo esperando, galera. Já disse agora antes do próximo. Eu não sei se o cartão dele foi habilitado ou não. Ele é sozinho, veja sempre. Essas ideias de estar fazendo isso para o próximo ano, você consegue estar resolvendo certas questões para o ano que vem. Então, esse ano já iniciou assim, e já começou. A ideia agora é melhorar daqui para frente, isso também acontecer mais que no ano de 2018, que a gente possa estar no começo e estar fazendo nossa. Ô, Cátia, e só para terminar, você falou nesse novo modelo que você quer plantar na educação de Biguaçu, e com certeza será ótimo, porque nada caminha sozinho. Acho que a questão pedagógica, a questão operacional e a questão estrutural. Obrigado. É manter as escolas em boas condições, né? E o pessoal operacional está prestando seus serviços para que o quadro docente possa ter tranquilidade na sala de aula, né? Confortavelmente para transmitir o conhecimento dos alunos. O que a gente tem acompanhado, Cátia, é que eu já participei como secretário de Agricultura, também já ajudei muito nesse processo, e agora com os novos funcionários efetivos do quadro da Secretaria de Educação, acho que vai possibilitar não ter esse vazio de dezembro a fevereiro, e ter toda essa correria que você tem no mês de fevereiro, para fazer toda a parte de limpeza das escolas, toda a parte de reparo que acontece nas escolas. Mas com esse o pessoal do quadro efetivo agora, acho que dá para se manter as escolas em boas condições, porque o que acontece, chega fevereiro, o mato entra em todas as escolas, os pátios danificados, vidro quebrado, a situação toda, de repente, dentro desse novo modelo que você queira estar implantando, que essa manutenção das escolas se mantenha
no mês de janeiro, mês de fevereiro, para que não haja essa correria, né? Ainda tem escolas que precisam de manutenção, e para que, além, né, da preocupação toda no início do ano da questão pedagógica, tem essa questão de correria, de manutenção das escolas, de manter os pátios limpos, essa situação toda, que você sabe o transtorno que dá. Então, acho que o pessoal efetivo está chegando agora, que vão estar na Secretaria da Educação, acho que dá para encaminhar essa situação. Com certeza. Obrigado, secretário. Melhor, né? Só um minutinho. Eu queria pedir aos nobres edis que realmente fizesse as perguntas direto, porque fosse um pouquinho mais rápido. E depois, qualquer dúvida, eu tenho certeza que a Kátia e toda a equipe dela está à disposição lá na secretaria para bater um papo informal. Tendo em vista que falta 10 minutos para outra audiência com o gerente do banco, queria que vocês se adiantassem um pouquinho. Tá bom? Obrigado. Salmi. Não, na verdade eu só queria agradecer, como a Kátia mencionou, né, eu sou um dos chatinhos que vira e mexe, eu estou lá conversando com eles, agradeço mesmo, a Kátia sempre me recebeu, a Kátia 2 também sempre me recebeu bem, a Márcia me atendeu muito bem, então assim, agradeço mesmo e agradeço vocês terem vindo aqui esclarecer para a gente, e espero que a gente, né, que vocês entendam que também a gente não está aqui para jogar no ventilador, né? Mas no intuito também de ajudar a somar na resolução dos problemas, né? E no que precisar da gente, eu acredito que estamos aí à disposição de vocês também. Muito obrigado. Obrigado, Salmi. Vereador Ricardo. Boa tarde, Kátia. Boa tarde à equipe da Secretaria de Educação presente, aos vereadores. Kátia, primeiro eu gostaria de parabenizar pelo seu trabalho na Secretaria de Educação. Com toda essa apresentação, eu sinto que tu passou a mensagem que tu sabe onde tu está, tu sabe o caminho que tu vai percorrer e tu sabe onde tu quer chegar com a educação de Biguaçu. Vou te procurar, sim, para termos uma conversa. Muito me preocupa a questão da manutenção dos ônibus. Eu venho da iniciativa privada, onde eu trabalhava com a manutenção de caminhões e carretas, o que não diferencia muito da manutenção dos ônibus. Eu acho que eu posso estar colaborando também de alguma forma. E, novamente, né, parabéns a todos vocês pelo trabalho. E estamos aqui, como mostrou o nosso presidente da Câmara, de portas abertas para vocês e dispostos a ajudar no que for necessário para que a educação de Biguaçu vá adiante. Obrigado. Kátia, em nome de toda a Câmara, tá? Parabéns pelo trabalho, parabéns pela equipe brilhante que tu tem. A porta realmente dessa casa está aberta por tudo que precisar. Nós somos parceiros. E às vezes eu digo assim, não tem oposição em situação. Às vezes, uma situação que estão criticando, mas a gente tira daquilo melhor e fica uma crítica construtiva. Parabéns, obrigado por ter vindo aí, tá? E a casa está aberta. Obrigado a todos, obrigado aos munícipes que dão honra da sua presença. E obrigado. Rapaziada, daqui